Oi, gente, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Se você me segue, você apareceu nesse vídeo, mas se você me seguir agora, talvez quando receber mais seguidores e você estiver seguindo, provavelmente vai aparecer em um vídeo. E se você já segue e apareceu no vídeo, já comente morando nos comentários. Então bora lá, vamos clicar em seguidores aqui na aba do meu canal. E são esses os seguidores. Gente, foi isso dois. Tchau, tchau.